Olá pessoal inscrito no meu canal, bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo que eu nunca imaginei fazer, mesmo se passasse na época que eu decidi criar, eu nunca imaginei gravar um vídeo assim pra vocês. Que é como eu parei de me cobrar. Pra quem não sabe, eu tenho um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e com laudo médico e teste, tudo comprovando o meu TDAH, tá? Mas antes de começar, saiba que esse canal e minhas redes sociais eu vou falar muito sobre lifestyle, estilo de vida, estilo de me vestir, estilo musical, gosto musical, além dos transtornos, estudos e faculdade e rotinas, tá? E isso inclui no lifestyle, no meu estilo, no meu convívio e tudo. Pra quem não sabe, eu fui diagnosticada com TDAH com 12 anos. E antes de continuar, saiba que eu não vou endossar transtorno. Transtorno, sim, tem suas vantagens, mas o que mais você vai ver é desvantagem quem tem transtorno. E eu vou te contar um pouco, vocês vão ver a minha experiência, não só eu vindo falar para vocês, mas como contado também, como gravado também. Eu gravando no cotidiano, vocês vão ver um pouco do meu transtorno, como é no dia a dia. Então, vamos lá. Eu fui diagnosticada com 12 anos, e para os meus pais naquela época era diagnóstico e levar no médico para tomar remédio. Só que TDAH não é assim, nenhum transtorno é assim. Qualquer transtorno que você for estudar é mais além, é você estudar para você entender a cabeça da pessoa, um transtorno, porque o transtorno nada mais é do que aqui. E a pessoa com TDAH ou um TEA, no meu caso um TDAH combinado, que é a impulsividade, hiperatividade e desatenção. Eu tenho os três, eu tenho um combo. Um doce. A gente nasce assim, a gente nasce. E o engraçado é que durante a minha vida escolar, pelo menos os 11 anos, os 11 primeiros anos, né? Eu era meio que vista como pessoa com DI, deficiência intelectual. Hoje em dia, meu próprio psiquiatra fala que praticamente ele falta falar, deficiência intelectual passou longe de você. TDAH eu meio que aprendi a sambar, tá? No meu TDAH. Porque quando eu fui diagnosticada, como eu disse, meu diagnóstico ele foi meio solto, meio largado, tá? Então, assim que me deram o diagnóstico, meus pais falaram, diagnóstico e só dá remédio, e foram me dando remédio, me levando a neurologista. Mas isso não é assim que funciona, tá, gente? Você que é pai, que você que é mãe, que tem criança, que tem algum tipo de transtorno, estude sobre o transtorno, estude sobre a pessoa, entenda que às vezes não é algo legal, tá? Ainda mais crise. Eu lembro que naquela época faz nem 13 anos que eu tô com 24, não fez nem 12, 13 anos, nem 13 anos que eu fui diagnosticada, nem 12, 13 anos que eu fui diagnosticada direito. Mas assim, eu comecei tomando Ritalina, tomei por um ano e meio, 2, e em seguida meus pais tiraram um remédio, porque estava fazendo mal, e ao invés deles irem numa psiquiatra ou irem na própria neurologista que estava me levando e perguntar se tinha algum outro tipo de remédio. Meus pais, eles não foram a fundo sobre o transtorno, mas como eu vou falar para você, como eu vou fazer um vídeo falando sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, então eu só vou contar mais a minha experiência e mostrar para vocês que não é fácil ser uma pessoa TDAH. Não é fácil mesmo, exige muito, porque eu falo
por mim, assim, eu sempre me cobrei muito, porque na escola, né, o que me fez tão nova começar a me cobrar tanto. Porque minha mãe, meu pai, ainda mais minha mãe, ela sempre ficou muito em cima. Então, naquela época, quando eu conseguia sair, que era muito difícil minha mãe deixar, mas quando eu conseguia sair, entre sair e ficar em casa, eu preferia ficar em casa, me desgastando e desgastando o meu psicológico, desgastando o meu cérebro, indo contra ele. Então, por isso que eu acabei entrando nesse ciclo de autocobrança. Eu não me conhecia, eu vivia de agradar terceiros ao invés de me conhecer e me agradar. Diferente de hoje em dia. Hoje em dia eu costumo dizer que eu tô mais desagradando do que agradando. Normal, acontece. Mas eu lembro que, assim, eu sempre saía, eu tinha horário pra voltar pra casa. Então, entre ficar em casa e sair, eu preferia ficar em casa. Entre sair às 7 e voltar às 9, eu preferia ficar dentro de casa, estudando, me cobrando, ao invés de conhecer, entender o meu TDAH. Eu sempre fui curiosa, sempre fui muito atrás de tudo mesmo, assim. Deve até custo que eu sou assim até hoje, mas em nenhum momento eu procurei ir atrás do meu transtorno. Até que eu entrei na faculdade, eu tinha 18 anos, e comecei a conhecer um pouco dos transtornos. Eu sempre soube que era TDAH, mas foi jogado. Eu conheci o TDAH porque eles me jogaram o TDAH, não me falaram especificamente o que era. Até eu descobri que, primeiramente, eu não tinha nenhum problema intelectual, nenhuma deficiência intelectual, muito pelo contrário. E eu passei a me conhecer mais. Eu comecei a perceber que a maioria das vezes não era culpa minha, tá? Porque o mal do TDAH, ainda mais em mulheres, gente, é a autoculpa de não dar conta de fazer isso, de fazer tal coisa. Às vezes é uma coisa óbvia, como, por exemplo, sentar e estudar. Para o TDAH, ele tem que ter vontade. Porque a gente tem uma deficiência no cerebral, que é da melatonina, não é melatonina, serotonina, que é meio que o que a gente precisa para ter um ânimo, para poder começar a estudar, fazer as coisas. Por isso que a gente tem muita vontade, mas não faz, tá? E eu comecei a entender que na época de escola eu não tinha dificuldade de aprendizagem. Passei a entender o que era isso, na verdade, que não era dificuldade de aprendizagem, muito pelo contrário. Era... não posso dizer, estou procurando a palavra, gente. Desinteresse. Então, como funciona a minha cabeça, assim, quando não é do meu interesse, eu não vou perder meu tempo prestando atenção, ouvindo, procurando entender, procurando saber, procurar ir atrás. Então, foi um pouco uma forma de eu estudar meu cérebro, entender ele e pensar, pô, é normal, eu tenho que ter um pouco de cuidado, né, comigo mesmo, com minha cabeça. Foi onde eu comecei a entender de por que eu não consigo estudar no método Pomodoro, por exemplo, e entre outros transtornos assim. Aí eu passei a entender porque meu cérebro não funciona para esse tipo de método, meu cérebro funciona para outro método, outra coisa. E foi onde eu comecei a entender, fui atrás, tudo. Comecei a fazer do meu jeito, estudar do meu jeito. E hoje aqui estou, né? Mas foi difícil. Confesso que a única coisa agora que eu tô tendo que resolver em terapia comecei a entender a questão do tempo, porque eu tenho, como uma boa TDAH, eu tenho dificuldade de manusear o tempo. Eu digo tempo, espaço de tempo, de tempo eu digo meia hora.
Eu tenho dificuldade de entender que é meia hora, é rápido. E depois que eu comecei a entender, que eu fui atrás, que eu tô agora tentando entender como é que vai funcionar, como é que eu fiz com o meu cérebro, eu passei a entender uma coisa, que antes, na época que eu saía, as raras vezes que eu saía, eu sempre batia com a minha cabeça na parede, eu começava entendendo muito bem a matéria, entendendo demais, mas chegava num ponto que não dava para eu estudar aquilo mais. Aí eu percebi que eu não estava entendendo, eu tentava procurar o erro. Hoje em dia eu faço diferente. Meu método, normalmente eu costumo tomar um banho, que eu sei se eu tomar um banho para relaxar a cabeça, descansar, aquele banho que acalma, e sentar aqui. Eu sempre costumo dizer que eu sento aqui e espero vir. Se não vier, não posso fazer nada, mas se vier, eu vou estudar, vou fazer tudo. Então eu passei a me respeitar, a respeitar o meu cérebro. Foi quando eu comecei a perceber mais, a me conhecer mais, a ir atrás, a perceber que é normal, do TDAH. Então não devo sentir culpa antes. Hoje em dia eu sinto uma culpa, mas logo passa, eu esqueço, eu que eu vejo, já tô, ixi, já foi. E eu costumo dizer que isso sempre foi em todas as áreas da minha vida, tá? Eu sempre fui considerada uma rebeldinha, sem causa. Mas hoje eu costumo dizer que eu estou muito bem resolvida, estou muito bem comigo mesma, eu estou tranquila, sem A, nem B, nem mais, nem menos. E é isso. Eu costumo dizer que demorou, mas veio, tá? A única coisa também que eu tenho que resolver que é uma coisa que é normal do TDAH também, porque como a gente tem dificuldade de entrar em foco de estudo, de entrar numa concentração, a gente se estressa. Não adianta, a gente estressa, porque tiraram o nosso foco. Então é mais isso, assim, quando eu tô concentrada, porque, gente, é muito difícil entrar num hiperfoco, entrar num foco, esperar o cérebro funcionar para alguém vir tirar do raciocínio, daquela linha de raciocínio. Tanto que eu sempre falo assim, gente, pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa TDAH combinada. Então, se vocês perceberam que eu tô quieta demais, que eu tô sentada vocês viram que eu tô estudando, que eu tô lendo, gente, me deixa. Normalmente o TDAH ele vai até a hora que, não diria cansar, mas até a hora que o cérebro perde foco. É um dia que começa a ficar desatento. Eu falo assim, gente, relaxa, na hora que eu sair da minha atenção, vai ser natural, não é eu que escolho, vai acontecer. Então deixa eu estudar, deixa eu ir, deixa eu aproveitar esse momento, deixa eu aproveitar essa situação para poder ir, para poder estudar, porque por muito tempo também, desde os meus 18 anos até agora os meus 24, eu ficava sentada olhando pro nada, porque eu sabia que a qualquer momento eles iam me tirar da minha concentração. E isso é horrível, sair da concentração. É péssimo, não é legal. Então eu sempre falo assim, se tiver algum TDAH, se ele estiver estudando de uma forma tão concentrada, nem passa perto, porque TDAH até mosca distrai. Eu falo por experiência, até mosca. Então, gente, deixa o TDAH concentrado, deixa ele ter o segundinho de paz dele ali estudando, porque demorou para ter o foco ali, para estar ali. Então, é uma dica que eu dou para qualquer um. Deixa o TDAH no momento dele. Deixa ele na concentração, deixa ele na linha de raciocínio, porque atrapalhar é foda. E foi onde eu comecei a parar de me cobrar também. Muito pelo contrário, passei a me autoconhecer, conhecer métodos de estudo, de concentração,
procurar o que eu gosto, saber se eu gosto. Então, assim, uma coisa é um trabalho, gente. Por isso que eu falo que meu diagnóstico foi muito tardio, porque é muito difícil você estar na fase adulta, assim como eu estou, e ter que lidar com coisa que parece ser de criança e adolescente. Normalmente, um TDAH é uma eterna criança, mas quando você demora a perceber, você demora, o diagnóstico é muito difícil, até você explicar que focinho de porco não é tomada, vai tempo. Não é só para os outros, é para você também. Até você começar a conversar, passar a entender que aquilo não é seu, vai tempo, tá? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, clique no gostei, me siga nas redes sociais, que vai estar aqui embaixo também. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!